A gente está sempre de olho no que está acontecendo com Donald Trump, ele que tem aí falado e falado muito, né? Vamos voltar para essa história da Venezuela, que é onde paramos ali com Sakamoto quando o professor nos atendeu. Mas Donald Trump, ele cancelou uma suposta segunda onda de ataques da Venezuela. Havia uma preocupação em relação a isso, de que ele pudesse fazer novos ataques. Depois da libertação de alguns prisioneiros políticos. Para o presidente Trump, a medida foi um sinal de busca de paz. E ele elogiou o governo interino venezuelano, mais uma vez um gesto mostrando que ele e Delcy estão aí, de certa maneira, juntos, né? Ele elogiou o governo interino venezuelano, afirmando que estão trabalhando muito bem, e disse trabalhando bem juntos, e ressaltou que os navios vão permanecer na região por questões de segurança. A Venezuela libertou ontem prisioneiros espanhóis, um ex-candidato à presidência e uma ativista que estava presa. Tá aí, ó, a fala do Trump ontem, Sakamoto. A Venezuela está libertando um grande número de presos políticos como sinal de busca da paz. Esse é um gesto muito importante e inteligente. Estados Unidos e Venezuela estão trabalhando juntos, especialmente no que diz respeito à reconstrução em uma forma muito maior, melhor e moderna de infraestrutura e petróleo e gás. Devido a essa cooperação, cancelei a segunda onda de ataques anteriormente prevista. Diante disso, eu cancelei os ataques que eu faria hoje. É mais ou menos isso aí, ó, Sakamoto, que ele está falando. Valeria a pena, na nova língua trumpiana, a gente entender o conceito de grande. Se não me falha a memória, foram libertados até agora 10. Faltam 1.000, né? Então, o que é grande nesse sentido, né? Ou o que é teatro? Né? É claro que o Trump vem sendo criticado bastante pelos aliados nos Estados Unidos, pelas organizações que atuam na defesa dos direitos humanos. Fala, ok, você invadiu, bombardeou a Venezuela dizendo que ia botar ordem nos direitos humanos, ia botar ordem na questão da democracia. A democracia como um todo já foi jogada para frente porque a eleição fez chibio, ninguém sabe, ninguém viu. Lá para frente. Petróleo agora, democracia depois. Aí a Venezuela, como uma espécie de... Ok, vamos naquele processo do chavismo, bora entregar anel para não entregar dedo, bora ir libertando um pessoal, né? Libertou espanhóis, que o chavismo tinha acusado de invadir a Venezuela para matar o Maduro, começou a libertar um pessoal, mas 8 pessoas, falta quase 1.000. Para libertar. Por que não liberou as cadeias da Helicoide, as celas da Helicoide, que é a prisão onde é acusado o pessoal de torturar a gente ali lá em Caracas? Então, dava para ter feito uma libertação maior, dava para ter feito... Não, vamos em conta-gotas. Esse conta-gotas tem cara de teatro. Eu só vou, na verdade, falar, ok, houve pressão dos Estados Unidos para garantia, para efetivação dos direitos, se esses presos políticos ou forem libertados ou forem, mandados para o exterior de volta para suas casas. Porque, caso contrário, Fabiola, por enquanto isso aqui é o quê? É o Trump pressionado, na hora que ficou muito claro que ele queria com a Venezuela, que não era combate ao narcotráfico, tanto é que mudaram a denúncia. Quem está repetindo na questão do narcotráfico, gente, se atualiza. Eles mesmos mudaram a denúncia, tiraram fora a questão da denúncia do narcotráfico. E a questão da democracia também foi jogada de lado em detrimento ao controle e produção do petróleo venezuelano, a maior reserva do mundo. E, é claro, a questão geopolítica com relação a expulsar a China e Rússia do quintal deles. Então, no final do dia, Fabiola, é mimimi, é propaganda, né? Inclusive o governo venezuelano fazendo jogo jogado com o governo americano, tipo, a gente liberta um pessoalzinho aqui, todo mundo fica bem, você pode dizer que está fazendo a sua parte. E aí o Trump veio, não, a gente evitou a segunda ataque. Que mané segundo ataque, pelo amor de Deus. Ele não ia fazer um segundo ataque por conta disso. Para quê? O segundo ataque no momento que, inclusive, os técnicos americanos estão lá nos Estados Unidos fazendo avaliação dos campos de petróleo? Tá de brincadeira. Isso é algo que a gente tem que ficar de olho, porque ele fala, não vou fazer os ataques porque a gente está indo bem. Mas, se não for bem, a gente pode mudar. Teve também essa história da Maria Corina, né? Nessa entrevista que ele deu à Fox News, Donald Trump disse que está com vontade de cumprimentar Maria Corina Machado e deve se reunir com ela. Ela deve viajar para Washington na semana que vem. E questionado se ele planeja se reunir, conversar com ela, a Maria Corina, que quer voltar à Venezuela, e ela tinha essa expectativa de estar ali na liderança também,
dessa retomada de poder lá na Venezuela. E Trump, num primeiro momento, disse não a ela. Mas ele disse nessa entrevista recente à Fox News que está ansioso para cumprimentá-la. A Maria Corina ainda não conversou com o presidente americano desde que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em outubro e também em relação a essa captura, né, que Trump fez de Maduro. E aí, a Maria Corina e Trump, hein, ô Sakamoto? Você percebe que ele está agindo no último dia, pelo menos ontem, esses dias, para tentar consertar as bobagens que ele falou, né, ou as críticas que ele recebeu nos últimos tempos. O Trump, quando foi questionado sobre a Maria Corina logo após o bombardeio, ele falou, é legal, é simpática, é gente boa, mas ela não tem o apoio e o respeito, são as palavras que ele usou, o apoio e o respeito da população venezuelana. Ou seja, gente boa, like, mas não rola. Não vai rolar, meu irmão. E aí o que acontece? O pessoal muita gente nos Estados Unidos que apoiava a Maria Corina foi crítico a ele, e muita gente na Venezuela que acreditava que o Trump ia seguir, ia ter essa parceria forte com a Maria Corina, também ficou a ver navios, né? O que o Trump fez? O Trump preferiu a parceria da Delcy Rodrigues, que era vice do Maduro, do irmão dela, que é presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, do Congresso venezuelano, mantendo no poder o Padrino Lopes, que é o comandante do Exército, e o ministro do Interior, né? Para, na verdade, garantir o que ele chama de estabilidade, né? Mas, ou seja, com isso ele manteve o chavismo no poder, e por isso ele foi muito criticado. E aí agora ele está, na verdade, se reunindo com a Maria Corina. A Maria Corina é uma figura polêmica, ela recebeu o Nobel da Paz, né, este ano. Muita gente que estuda a Venezuela, a gente trouxe especialistas aqui que falaram, olha, a Maria Corina é complicada, não é porque você critica uma ditadura como a chavista que a outra pessoa vira santa. É claro que no mundo da ultrapolarização é isso, eu critico uma ditadura, eu sou um democrata. Não necessariamente. A Maria Corina era uma pessoa que era muito criticada a respeito da falta de apreço à democracia, não raro. Ela defendia a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, defendia abertamente, coisa que os democratas, que movimentos democráticos venezuelanos eram contra. Tem gente, o UOL está entrevistando gente lá em Caracas que detesta o Maduro, detesta o chavismo, mas acha um absurdo o bombardeio que aconteceu da Venezuela, ou o sequestro do Maduro do jeito que aconteceu. Então, que ninguém está se acendendo vela pelo Maduro, esse pessoal, mas está preocupado com a democracia, que é um sonho distante. Então, o que acontece? A Maria Corina, só que o Prêmio Nobel para Maria Corina, ela abriu caminho também para o bombardeamento. Na hora que o comitê do Prêmio Nobel em Oslo chega para Maria Corina e fala, olha, aqui é uma combatente pela paz, ao invés de dar o prêmio para organizações democráticas da Venezuela que lutavam pela paz de forma coletiva há muitos anos, isso ajuda a fortalecer o argumento do Trump. A Maria Corina é defensora da invasão, né? Então, no final das contas, como inclusive já dissemos aqui, né, ele vai trazer a Nobel da Paz. O pessoal diz que ele também tem, Fabiola, um certo espezinhamento com ela, porque ela ganhou o Nobel da Paz quando ele queria ter ganho o Nobel da Paz. O Trump é fissurado na ideia de levar o Nobel. Ele quer muito levar o Nobel, mas agora que bombardeou a Venezuela, isso aí é impossível.